paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, um bom dia a todos vocês. Eu vou pedir por gentileza para vocês abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. E o nosso texto base da reflexão de hoje vai estar em 1 Timóteo, capítulo 3. E nós vamos ler o versículo 14 e o versículo 15, em nome de Jesus. Terceiro capítulo da carta de Paulo a Timóteo, da primeira carta de Paulo a Timóteo, versículos 14 e versículos 15. Amém? Diz assim o texto bíblico em nome de Jesus. Embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Fechem seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de nós estarmos unidos na sua presença e na sua glória. E a nossa oração é para que o Senhor continue manifestando o seu poder e a sua graça sobre nós. Que seja sempre sobre aquilo que o Senhor fez e está fazendo no nosso meio, e menos daquilo que nós somos. E que cada vez mais, à medida com que a gente te conhece, se aproxima do Senhor, menos seja sobre nós e mais seja sobre o Senhor, e sobre quem o Senhor está formando na gente. Por isso eu oro para que nesse momento o Senhor nos ajude, a que esse Espírito Santo a quem nós confiamos aplique essa reflexão nos nossos corações, fazendo com que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. É o que a gente ora, confiando que o Senhor assim fará pela sua misericórdia. Amém. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Podem ficar à vontade, podem se sentar. Mais uma vez, um bom dia a todos. Espero que vocês tenham tido e estejam tendo ainda uma ótima semana. Mês de agosto que já está indo para a reta final. Daqui a pouco a gente já vai sair na rua e vai ver as decorações de Natal, o preço do panetone aumentando, porque de fato o mundo parece que está uma loucura, o tempo está passando muito rápido, as coisas estão cada vez mais velozes e dispersas, e se a gente não dá uma respirada, a gente fica doido junto com o mundo. Por isso eu agradeço a presença de todos vocês, é muito bom esse momento onde a gente chega sábado, a gente pode sentar um pouco aqui, dar uma respirada, receber a palavra do Senhor para reorganizar a nossa vida, nossos afetos, nossas agendas, para que a gente continue vivendo da maneira que o Senhor deseja e se agrada das nossas vidas. E por isso a gente está refletindo aqui na Promessa Tatuapé, nesse mês de agosto, uma série de mensagens baseado na primeira carta de Paulo a Timóteo. E essa reflexão tem como ideia aprendendo a ser igreja, como que o Evangelho forma uma comunidade saudável. Essa série nasce de uma grande pergunta que é: como deve ser uma igreja? Como é uma igreja saudável? Como é uma comunidade verdadeira de pessoas que se reúnem em torno de Jesus? E para responder essa pergunta, Paulo ele escreve 2 cartas a Timóteo. A gente está refletindo nessa primeira carta, onde Paulo escreve uma série de recomendações e uma série de explicações sobre Cristo, de como nós devemos ser como igreja. E por isso nós estamos agora no capítulo 3 dessa carta, e o título da mensagem de hoje, como vocês podem acompanhar pela tela, a gente vai ver como que caráter, ele precede a performance. Como que antes da gente performar e fazer, Deus está muito mais preocupado em quem nós somos, em quem nós devemos ser, e como Cristo está sendo formado no nosso povo e no nosso meio. Por isso eu queria começar refletindo com vocês que o palco, a presença, o ativismo, ele pode demonstrar os nossos talentos, os nossos dons, as nossas habilidades de maneira excepcional. Mas é na nossa rotina que o nosso caráter é revelado. E nessa manhã de sábado ainda, a gente vai refletir que para Cristo, o que mais importa não são os nossos talentos, os nossos dons e as nossas habilidades, mas sim o nosso caráter. Por isso, quando a gente reflete o que é ser uma comunidade saudável, o que é viver como igreja, o que mais importa não é o que você faz sábado, desde que você chega
até a hora que você vai embora. Mas o que mais importa é como você vive a sua semana. Quando não tem câmera, quando não tem microfone, quando não tem irmão te olhando, quando não está no ambiente religioso. Por isso a gente vai refletir nesses próximos minutos como que o caráter ele deve vir antes de qualquer performance, de qualquer atividade e de qualquer serviço, seja na igreja ou seja fora da igreja. Por isso a grande pergunta que vai nortear essa reflexão de hoje é como é necessário viver na casa de Deus. Como é necessário viver na igreja, seja aqui, Promessa Tatuapé 198, ou seja a igreja que é invisível, que é o conjunto de pessoas que creem em Jesus, cada um no seu contexto, no seu trabalho e na sua rotina. E por que é importante a gente refletir sobre isso? Porque nós estamos inseridos num tempo e numa época onde a gente aprendeu a, antes de tudo, apresentar resultado do que se perguntar para onde a gente está indo ou para onde a gente está nos levando e quem nós estamos nos tornando. Isso importa porque uma pessoa pode ter um currículo admirável, se comunicar muito bem, conquistar reconhecimento, parecer preparada diante de responsabilidades, mas é só a convivência que demonstra quem essa pessoa é. Por isso, quando a nossa métrica é o resultado, é a performance, é o nosso ativismo, é muito fácil da gente confundir o que Deus deseja de nós e como de fato a gente deve proceder enquanto pessoas que foram impactadas por Jesus. Porque enquanto o currículo ele mostra capacidades e competências, é a convivência que revela o caráter, a personalidade, a maturidade, como a gente lida com os nãos da vida, com as frustrações, quando a gente se sente mal. É na rotina, é na segunda-feira, depois do domingo corrido, de manhã, que a gente revela quem nós somos, como a gente se parece e o quão maduro a gente tem se tornado depois de anos e anos de evangelho. Obrigado. Por isso, antes de Deus querer definir o que cada um faz, é importante a gente entender o que Deus quer que nós sejamos. Porque é muito possível que alguém tenha ideias corretas, uma lábia boa, uma inteligência impecável, sabe o que é o certo e sabe o que é o errado, mas mesmo assim viver diferente durante a semana. Aliás, a gente até viu um pouco disso no nosso estudo bíblico. O homem que tinha um talento, ele sabia do servo, o servo sabia quem era Deus. O servo sabia que o seu senhor ele era um pouco duro, ele sabia que o seu senhor iria voltar e cobrá-lo. Mas o mero conhecimento, por si só, não produz prática nenhuma. Saber das coisas, conhecer das coisas, entender das coisas, ter clareza sobre as coisas, não significa que a gente vai conseguir partilhar e viver e praticar essas coisas. É como a gente imaginar uma casa impecável por fora, aonde a fachada foi pintada, o portão foi trocado, as lâmpadas funcionam à noite, e por fora é uma casa extremamente linda. E a não ser que você entre nessa casa, que você abra a porta e entre nessa sala, tudo que você vai entender sobre essa casa é que essa casa é uma casa bonita, é uma casa impecável, é uma casa perfeita. Só é capaz da gente ter um veredito final se a gente entrar nessa casa. E a fachada, ela pode cobrir os olhares, pode mascarar os defeitos, pode mascarar a sala suja, a louça não lavada, a briga dentro de casa, o clima ruim que permeia a família. E o problema não é se a fachada está bonita ou não. O problema é quando a gente tenta mascarar a realidade. O problema não é que a fachada está legal, que fizeram um bom trabalho. O problema é que por trás da fachada está um coração que está tentando esconder a realidade da casa. Por isso o problema não é se o que a gente faz é bom ou ruim. O problema está na intenção do qual nós fazemos as coisas. Porque a gente pode viver uma vida impecável no serviço da igreja, enquanto vive uma vida desagradável nos nossos lares e nas nossas rotinas. E isso é muito fácil. Porque a gente tem uma tendência de tentar equilibrar na balança os nossos erros com acertos. Então, quando eu sou um pai ou uma mãe reprovável, um filho reprovável, eu posso tentar equilibrar a balança tentando ser um crente legal na igreja.
enquanto eu negligencio como Deus quer que eu viva no meu trabalho, na minha faculdade, nos meus estudos e nos meus relacionamentos interpessoais, eu posso mascarar isso através da música, da pregação, da proatividade dentro da igreja. E o problema não está em tocar, em fazer, em ser disponível, mas o problema está quando a gente usa isso para mascarar quem a gente é, para enganar os outros, e muitas vezes a gente engana nós mesmos. A gente cobre os nossos pecados com atitudes bonitas, com palavras boas, com coisas que a gente consegue deixar tendenciosamente perfeita para que as pessoas criem uma imagem positiva da gente, porque não nos conhece. Por isso, quando Paulo está falando como que é necessário viver na casa de Deus, ele não está falando só sobre o que cada um tem que fazer de prático, mas ele quer trabalhar sobre quem é cada um. Porque uma vez que nós pertencemos a Cristo, o nosso caráter é transformado, e uma vez que nós temos o caráter transformado, a maneira com que nós testemunhamos Jesus também deve mudar. Uma coisa leva a outra. Mas se a gente tentar inverter a ordem e colocar o testemunho antes do pertencimento e do caráter, a gente vai viver um evangelho disfuncional, aonde a nossa pregação é certinha, aonde a gente evangeliza as pessoas na rua de maneira impecável, mas que a gente não vive esse evangelho que a gente prega. E é muito fácil, é muito tentador a gente testemunhar antes da gente saber a quem nós pertencemos e quem somos. Porque quando nós vivemos e nós nos acostumamos na vida religiosa, a gente se aprende. A gente começa a saber simular a maneira de se portar na vida religiosa. Por exemplo, eu que cresci no contexto cristão e fui apresentado na igreja desde novo, eu sei exatamente o jeito que se fala com pessoas mais idosas, o jeito que se fala com pessoas mais novas. Eu sei exatamente o jeito que eu devo me vestir a determinada igreja que eu vou, ou determinado jeito que eu falo de acordo com o sermão que eu prego. Porque isso dá para aprender. Dá para aprender como se fala na igreja. Dá para aprender como se veste na igreja. Dá para aprender como se ora antes de uma mensagem e depois de uma mensagem. Dá para aprender como prepara um sermão. Essas coisas dá para aprender. E às vezes, sem saber, a gente pode começar a reproduzir, a testemunhar antes de pertencer a Cristo e ser transformado por Cristo. Porque primeiro a gente aprende um método, o como faz, o como dar bons resultados, como ser elogiado pelos irmãos. Porque se eu for numa igreja tradicional de terno e gravata e pregar uma mensagem bonita, eles vão me elogiar. Mesmo que eu tenha uma vida totalmente disfuncional, que ninguém saiba. Isso pode ser consciente, mas isso também pode ser inconsciente. A gente pode estar só reproduzindo coisas que nos foram passadas e nos foram ensinadas, sem antes perguntar por que a gente faz isso. Para quem que a gente está fazendo isso? E quem nós somos quando nós não estamos fazendo nada? Porque é realmente isso que importa. Por isso, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele vai demonstrar para a gente que pertencimento deve ser levado antes da aparência. A igreja, antes de tudo, Paulo vai falar no versículo 14 e no versículo 15, que ela pertence ao Deus vivo. A igreja é chamada pelo apóstolo nesse texto como casa de Deus. Paulo está dizendo que a igreja ela não pertence somente a um prédio religioso. A igreja não pertence ao CNPJ que ela foi incluído. A igreja pertence ao Deus vivo. E por que é importante a gente ressaltar que a igreja pertence ao Deus vivo? Porque a igreja não é uma programação. A igreja não é um clube de amigos e pessoas que concordam entre si. A igreja não é um conjunto de pessoas que um dia pesquisaram no Google igrejas que atendem tais requisitos e então eu visitei. A igreja não é o lugar onde a gente é agradado. A igreja é o lugar que pertence ao Deus vivo. Logo, os parâmetros da igreja não vêm da gente. As regras da igreja não vêm de nós. O jeito que nós fazemos as coisas não é por causa da nossa cultura, por causa das nossas reflexões críticas ou por causa das nossas preferências. A igreja ela existe e funciona de acordo com a vontade de Deus, porque ela não é nossa.
A igreja, ela não é, em primeiro lugar, adventista da promessa. Ela é, em primeiro lugar, igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja não é, em primeiro lugar, a promessa tatuapé, ela é, antes de tudo, a igreja de Deus, a casa de Deus vivo. E isso mostra que nós não devemos nos reunir da maneira com que achamos bom, mas devemos nos reunir da maneira com que Deus diz que é bom. Porque a igreja, ela pertence a Ele. A igreja, ela é a casa de Deus. Ela não é a casa do pastor. Ela não é a casa do irmão mais antigo. Ela não é a casa da pessoa que mais ganha. Não é a casa da pessoa que é culturalmente mais influente, na melhor faixa de renda social. É a casa de Deus. É o lugar onde quem é centralizado e quem ordena como funcionam as coisas é o próprio Senhor. E todo o resto do povo é servo desse Senhor. O que ganha mais e o que ganha menos é igualmente servo do Senhor. Aquele que é crente há 50 anos e aquele que acabou de chegar e mal foi batizado é igualmente servo do mesmo Senhor e visto da mesma maneira pelo Senhor da igreja. Por isso, é a graça que vem antes de qualquer currículo. Porque se a casa é de Deus e não nossa, os parâmetros dos quais as pessoas são avaliadas não são os nossos, são os de Deus. As pessoas não são avaliadas e questionadas de acordo com os nossos padrões humanos. Ou seja, eu te avalio, eu te considero de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua etnia, de acordo com a sua cor de cabelo, de acordo com a maneira que você se veste. Não. Eu te avalio da maneira com que Deus decidiu te avaliar. Por isso, a grande diferença de uma comunidade saudável, de uma comunidade verdadeira e de uma comunidade que se afasta dos caminhos de Deus, a gente pode ver na maneira com que ela enxerga as pessoas. Se nós enxergamos as pessoas de acordo com a cultura que elas têm, com a vida que elas tiveram antes de conhecer Jesus, com quanto elas ganham, com o cargo que elas têm, a gente está falando que essa casa não é de Deus, mas que essa casa é nossa. Porque a maneira com que Deus vê as pessoas nunca foi pela performance, pelo currículo ou pela capacidade, mas foi antes de tudo pela graça que nos acolheu. Por isso, Paulo ele coloca que o caráter precede a performance. Porque antes que nós fôssemos capazes de performar qualquer coisa, Cristo nos amou e nos escolheu. Cristo não me escolheu depois que eu fui para o seminário e fui ordenado. Cristo não me escolheu depois que eu descobri como ler grego ou hebraico. Cristo não me escolheu depois que eu fui apresentado na igreja ou depois que eu fui batizado. Cristo me escolheu quando eu ainda era perdido e pecador, sem merecer nada e sem nenhuma performance que o agradava. Por isso a graça ela precede o currículo. Por isso o jeito que Deus nos acolheu é o jeito com que nós nos enxergamos e devemos enxergar uns aos outros. Por isso não adianta, diante de Deus, a gente tentar formar e criar uma roupagem, um arquétipo religioso, achando que a gente engana Deus e convence os outros. Porque Deus é aquele que conhece e sonda o mais profundo dos nossos corações. Não adianta achar que a gente consegue ter a nossa vida pessoal intocada e simular cristianismo a outros. Porque o Deus que nos acolhe, Ele conhece quem a gente é. E a grande verdade é que eu percebo que por trás do religioso nem sempre está só uma grande maldade, mas às vezes está uma grande vergonha. Vergonha de admitir que é falho. Vergonha de admitir que também precisa de ajuda. Vergonha de admitir que não sabe de tudo. E por causa dessa vergonha, da fraqueza, das falhas, do que fez no passado, tenta se esconder através de performance e de parecer ser forte. Só que a grande mensagem para o religioso, do qual uma vez a gente pode fazer parte, ou se nós estamos fazendo parte, é que o Cristo amou você e eu quando a gente ainda era pecador. Por isso, Ele não precisa que a gente impressione Ele,
Porque quando a gente não tinha nada para o impressionar, Ele nos amou. Por isso a graça, ela liberta tanto aquele que se sente perdido, quanto aquele que se sente bom demais, porque ela nos nivela. Porque mesmo com tantos pecados, a graça nos acolheu. Por isso essa graça acolhe, a verdade dessa graça, ela forma quem a gente é. Porque uma vez que nós somos formados por essa graça que nos atingiu, nós não conseguimos mais considerar as pessoas como considerávamos antes dessa graça. Porque essa graça forma um novo caráter que nos amadurece. E aí sim a gente consegue servir e testemunhar um evangelho verdadeiro. Porque o valor de uma igreja, ela não cabe em números. A dignidade da igreja, ela não vem de si próprio, de quanto ela ganha, ou do nível de currículo que as pessoas da igreja têm. Ela vem daquele que é o dono da igreja. Não existe igrejas melhores do ponto de vista espiritual do que outras. Uma igreja onde sentada nos bancos só tem mestres, doutores, PhDs, pessoas que ganham 20, 30, 100 mil reais, não é melhor do que as igrejas que falam nós vai, nós vem, problema, não é. Não é melhor do que as igrejas onde até ontem tinham pessoas que estavam no tráfico e com antecedentes criminais, mas que conheceram Jesus. Não é melhor do que igrejas que rendem 4 mil por mês, do que as que rendem 300. Porque o valor não está no número, no currículo, na capacidade. O valor está no dono da igreja. O valor está em quem é que manda na igreja. E quem manda não é os seres humanos, não são os seres humanos, mas é o Deus verdadeiro. E se é o Deus verdadeiro que manda, que é o dono, que é o rei da igreja, o rei desse povo, o valor não está em nós e no que dizem sobre nós, mas o valor está no que Cristo disse que nós somos. E no que Cristo inseriu a gente. Por isso, meu irmão, minha irmã, se Cristo te inseriu na igreja e te salvou, não importa o que as pessoas dizem, não importa o passado, e não importa a métrica com que o mundo quer inserir a gente. Importa o que Cristo olhou para nós e forma em nós, que é nós sermos filhos de Deus. Por isso o grande ponto dessa mensagem é que o caráter, ele vem antes da performance, porque é quando a verdade, ela ganha corpo naquilo que a gente vive. Por isso que Paulo vai falar como que é necessário viver na casa de Deus. E se vocês, com a Bíblia aberta, puderem dar uma olhada, vocês vão ver que no capítulo 3, Paulo está falando sobre como devem ser os presbíteros e os diáconos de uma igreja. E aí Paulo faz uma lista que o presbítero tem que ser irrepreensível, que ele tem que ser monogâmico, que ele tem que ter autocontrole, que ele tem que ter boa reputação. Paulo coloca uma lista para o presbítero e para o diácono, para as mulheres e para como as pessoas da igreja devem se portar. Mas Paulo ele estabelece com que os requisitos, as exigências de como nós vivemos, elas não vêm antes do caráter que nós temos. Porque, como eu falei, é possível ser um presbítero na igreja aonde ama a sua esposa, aonde durante a pregação cita a esposa, cita os filhos, mas dentro de casa mal fica na casa. É possível ser um presbítero, ser um diácono, ser um irmão, uma irmã, que na igreja é extremamente calmo, tem um autocontrole absurdo, mas que dentro de casa é outra pessoa. Porque a grande questão desse texto não é só uma lista de requisitos que a gente faz check, mas a grande questão desse texto é que essa verdade, que esse evangelho, que esse Jesus, que é o rei da comunidade que a gente se reúne, deve formar o nosso caráter com a verdade. É uma verdade que tem que ganhar corpo, que tem que alcançar todas as esferas da nossa vida. E isso é extremamente importante porque a pós-modernidade criou a mentira de que a gente é um ser humano cheio de gavetinha. Aí a gente tem uma gaveta chamada vida financeira, uma gaveta chamada vida espiritual, uma gaveta chamada vida familiar, e uma gaveta está separada da outra. Só que não existe isso. A gente é um só. Onde cada coisa e cada área mostra quem nós somos. Não existe uma gaveta chamada vida espiritual, onde você consegue encher, mas a financeira, a de relacionamento está uma bagunça. Uma coisa interfere na outra, porque essa verdade tem que ganhar corpo na gente.
Não significa que nós devemos ser perfeitos, mas significa que essa verdade, que esse evangelho tem que atingir a gente. Nossas conversas, nossos jeitos, o que a gente assiste, nossos celulares, nosso conteúdo, tudo essa verdade tem que atingir. A gente não pode colocar o evangelho numa gaveta da nossa vida e fechar, e abrir só de sábado. Essa verdade tem que impactar a maneira com que a gente vive na nossa semana. Porque a grande questão não é ser infalível, a grande questão é como a gente reage às falhas. Em primeiro lugar, você pode falar, eu falhei, preciso reconhecer e mudar. A segunda é, não me questione, olhe tudo que eu já fiz por essa igreja. Sou humano, uma hora eu ia falhar mesmo. Mas olha como o outro falhou muito mais. Porque a maneira com que a gente lida revela o nosso caráter. E o caráter cristão não é sobre ser alguém perfeito, ter um temperamento calmo e uma boa imagem pública. O caráter cristão é a coerência que se forma com a nossa vida prática, com o jeito que eu trato os meus pais, os meus filhos, os meus netos, os meus semelhantes, o jeito que eu trato as pessoas quando eu tenho poder sobre elas, quando eu sou o chefe, e o jeito que eu trato os meus superiores. Por isso, o talento, ele não substitui a integridade. Eu gostaria muito que nós conseguíssemos viver isso de uma vez por todas enquanto igreja. Porque nós, enquanto igreja, infelizmente, substituímos muitas vezes a integridade pelo talento. Antes sequer da gente ter uma vida e um caráter transformado, às vezes a gente já está tocando, cantando e pregando. E eu me incluo nisso porque eu fui esse cara. Que sem ter um caráter transformado, já sabia tocar, cantar e fazer. E o grande problema, gente, é que as pessoas não sabem. E às vezes nunca vão saber. O grande problema é que você consegue ter uma vida totalmente distante, chegar, tocar bem, e no final uma irmã ainda falar que sentiu Deus enquanto você tocava. E não que ela não sentiu. Deus usa quem Ele quer da maneira que Ele quiser. Ele é soberano. Mas o problema é que no nosso coração a gente não entende assim. No nosso coração vem assim na cabeça. Se eu vivendo desenfreadamente, Deus me usou, então para que eu vou mudar? O que importa é o meu talento. E aí a gente na igreja começa a organizar a igreja de acordo com o talento. O líder de ministério não é o mais crente, é o mais talentoso. E isso em tudo. Porque a nossa régua ficou humana e não espiritual. O talento substituiu a integridade, a competência substituiu a vida com Deus. E não significa então que a integridade, uma vida com Deus, substitui isso tudo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Porque como a gente viu, a verdade forma quem a gente é. Quando nós estamos com Deus, nós vamos querer dar o nosso melhor e fazer melhor as coisas. Mas o oposto não é verdade. Quando nós estamos sem Deus, a gente consegue fazer o melhor e continuar sem Ele. Enganando a nós mesmos, enganando o outro. Por isso o caráter, ele não aparece no palco. O caráter aparece longe do palco. O caráter é aquilo que vai aparecer no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso celular, nos cookies que tem, nos nossos históricos, na fatura do nosso cartão, em como nós temos gastado o nosso dinheiro. É aí que Deus está medindo o quanto maduro eu sou. O quanto que eu, Gustavo, estou gastando no iFood, no Mercado Livre, na Shopee, mede muito mais a minha maturidade e o meu caráter do que o quão bem eu estou pregando hoje. Muito mais do que o quanto que eu conheço, a medida do meu caráter e do que Deus está fazendo em mim, é a maneira com que eu lido com minha mãe. E eu confesso, às vezes eu passo do ponto, às vezes a gente briga, às vezes a gente dá umas discutidas. Aí às vezes eu vou tomar banho, aí eu desço, finge que nada aconteceu, aí no dia seguinte a gente conversa um pouco mais. Isso mede muito mais o meu caráter
do que se eu sei o nome dos 66 livros. Porque não adianta eu saber o nome dos 66 livros se isso não mudar a minha vida. O caráter vai aparecer quando eu clico na lupinha do Instagram e o que aparece lá para mim. Nos reels que eu mando, nos directs para os meus amigos. Em como eu tenho organizado o meu tempo diante de Deus e quantas vezes eu oro por dia. É aí que aparece o meu caráter. Não se eu faço as coisas bem ou não. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, não substitua talento pelo caráter que Deus quer formar em ti. E por isso eu quero já caminhar para os últimos pontos dessa mensagem, que fragilidade não é hipocrisia. Não tenha medo de expor as suas fragilidades. Tenha medo de tentar mascará-las. Tenha medo de tentar equilibrá-las com ativismo. Porque hipocrisia não é precisar de ajuda. Hipocrisia não é admitir as fraquezas. Hipocrisia é eu ser fraco e fingir ser outra coisa. Hipocrisia é eu simular o evangelho que eu não vivo. Porque eu confesso para vocês, não é fácil ser pastor, não. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que acusa a nossa mente todos os dias é que, querendo ou não, a gente vai ter mais conhecimento que as outras pessoas. É claro, das 24 horas que eu tenho no dia, o meu salário é para que eu dedique as 24 horas por dia na Bíblia. Diferente dos outros que trabalham, estudam e têm que fazer outras coisas. E à medida com que nós conhecemos mais, a gente sabe mais o que é o certo e o que é o errado. E ao mesmo tempo é mais fácil da gente ser hipócrita do que todo mundo. E isso não é uma desculpa. Mas isso mostra que a gente pode se esconder através da performance. E fingir que somos perfeitos, super-heróis, que sabem de tudo. E esconder as nossas falhinhas de caráter. Por isso, hipocrisia é quando eu sendo, com todas as minhas falhas, eu acho que eu consigo fazer tudo bem, certo, e não preciso de ninguém. A fraqueza não é hipocrisia. Porque a fraqueza é quando a gente assume a nossa condição de pecador e assume que a gente não é capaz e que dependemos de Deus. Porque Deus não quer que você seja forte o suficiente para não precisar dele. E às vezes o nosso conceito de vida cristã é essa. Eu vou orar, eu vou jejuar e eu vou ler a Bíblia o suficiente para eu ser forte e aguentar as tentações do diabo. Aí eu vou ficar tão forte que eu não preciso nem de Deus. Eu já sei como fazer, já sei como funciona, já sei como fugir, já sei como ficar. E aí pensa nisso. Você está usando Deus para ficar forte, para não precisar dele? Porque não é isso que Deus exigiu, porque o próprio apóstolo que escreveu essa carta a Timóteo é o apóstolo que um pouco antes escreve em 2 Coríntios, capítulo 12 e 13, dizendo que são nas nossas fraquezas que Deus se faz forte. É quando a gente de fato não consegue. É os nossos espinhos na carne que Deus não retira e não vai retirar. É as fragilidades, é os nossos pecados que fazem com que a gente se humilhe diante de Deus. Por isso, não tenha medo de expor as suas fraquezas, as suas fragilidades, os seus defeitos, as suas imperfeições diante de Deus e diante dos outros. Porque Deus nunca te chamou para ser um super-herói. Isso sim é hipocrisia. Mas Deus te chamou para ser sim frágil. Porque é na sua fragilidade, na minha fragilidade, que a gente vai amadurecer e o caráter de Cristo vai ser formado em nós. Está cansado, enfrentar tristeza, está deprimido, está ansioso, atravessar um luto, deslizar durante a semana, não é hipocrisia. Conhecer a Bíblia, conhecer Deus, conhecer o que é o certo e o errado, mas falhar não é hipocrisia. Hipocrisia é se você não contar para ninguém das suas falhas. Por isso a comunidade saudável, onde Jesus está no centro, não é uma comunidade onde as pessoas são fortes o bastante para viverem sozinhas, mas é a comunidade dos imperfeitos, dos falhos, dos humildes, daqueles que confessam os pecados uns aos outros e vivem juntos para viver o certo. Por isso, em último lugar, o caráter que precede a performance gera em nós uma vida que vai sustentar essa verdade que a gente prega. Por isso, Paulo ele vai falar que essa igreja do Deus vivo, ela é coluna e alicerce da verdade. A igreja do Deus vivo sustenta a verdade que vem do Deus vivo.
Por isso, uma igreja não deixa o evangelho falso quando falha, porque a verdade de Deus não depende da nossa perfeição. Mas a nossa incoerência, a nossa hipocrisia pode mostrar um evangelho diferente do que as pessoas deveriam escutar. Porque, pensa, uma coluna rachada não muda o que ela tinha que sustentar. A gente é chamado para sustentar a verdade de Deus. Nós, enquanto igreja, povo de Deus, do qual Cristo é o cabeça, somos chamados a sustentar a verdade que a gente crê e professa. Mas quando a gente falha, para o povo que está fora, é como se Deus estivesse falhando. Isso é muito forte. Porque e isso é muito legal, que a gente vê isso nos 10 mandamentos, especificamente no mandamento de número 3, quando Deus fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ali não está falando que a gente não pode falar, meu Deus, que a gente peca. A ideia é que no templo antigo, da antiga aliança, do Antigo Testamento, existiam lugares do templo, do tabernáculo, onde estava escrito o nome de Deus, que é aquele tetragrama que a gente pronuncia mais ou menos como se fosse Yahvé. Então existiam lugares onde esse nome estava escrito. Além disso, o povo era conhecido como o povo que carregava um nome. No Antigo Testamento, na língua hebraica, a ideia do nome que você tem era muito ligada ao significado de quem você é. Então, o povo de Deus era conhecido como o povo que carrega Deus. E naquela época, o Deus que você servia era visto na maneira com que você vive. Então, quando Israel falhava, para a nação vizinha, o Deus de Israel era fraco. Quando Israel perdia uma guerra para a nação vizinha, o Deus de Israel não era um Deus bom. Porque era muito associado o Deus que nós cremos com quem esse Deus é. E a ideia ali é que quando nós quebramos esse terceiro mandamento, quando nós tomamos o nome de Deus em vão, significa que nós somos pessoas que carregam o nome de Deus. Somos pessoas que somos chamadas para viver Deus no mundo. Mas quando a gente vive hipocritamente, incoerentemente, a gente está tomando esse nome em vão. A gente está sendo hipócrita com esse Deus que a gente serve. A gente fala que conhece, fala que vive, a gente consegue entender, mas na prática a gente vive diferente. É essa incoerência, é essa hipocrisia, é esse tomar o nome de Deus em vão. É isso ser a coluna da verdade, mas viver na mentira. Porque a maneira com que uma pessoa vai conhecer Jesus Cristo é a maneira com que você vai manifestar esse Cristo a ela. Porque Deus confiou a nós, como a gente inclusive viu na escola bíblica, esse tesouro que é o Evangelho, para manifestar no mundo. E quando nós manifestamos um evangelho hipócrita, nós estamos manchando Cristo ao mundo. Nós estamos sendo chamados a ser coluna da verdade, mas sendo coluna da mentira. E uma das maiores marcas, uma das maiores características de pessoas que saem da igreja é porque elas acham os crentes hipócritas. É porque elas conviveram com alguém que sabia da verdade, mas não vivia a verdade. E esse é o maior perigo. Por isso, a maneira como a gente vive não cria o evangelho, mas é suficientemente importante para comunicar como é esse Deus que a gente serve. E eu quero concluir dizendo que essa verdade do qual nós somos chamados a sermos o alicerce e a proclamar tem um nome, tem uma história e tem um rosto, e é Jesus Cristo. Nós não somos chamados a sermos coluna de uma história qualquer, de uma pessoa qualquer. Nós somos chamados a sermos os discípulos de Jesus Cristo. E isso é extremamente específico. Nós não somos chamados a sermos discípulos de políticos. Nós não somos chamados a sermos coluna e alicerce do Flávio Bolsonaro, do Lula, do Renan, do Augusto Cury, ou de seja qual for o candidato que você vai votar, ou se você vai votar nulo, para mim tanto faz. Nós não somos chamados a sermos alicerce da cultura, do dress code que tem que ter na igreja, do terno e da gravata. Nós não somos chamados para ser coluna das nossas preferências e dos nossos gostos.
Nós somos chamados para sermos coluna de Jesus Cristo. Nós somos chamados a levantar a bandeira de Jesus, e não de pessoas, e não de partidos, e não de jeitos, e não de movimentos sociológicos, econômicos. Nós somos chamados a ver e viver a verdade da salvação de Jesus. Porque Jesus, Ele nos chama a viver a verdade não como se fosse um fardo, mas Ele foi o exemplo a nós. Jesus, Ele não só ofereceu um exemplo admirável para a gente seguir, mas Ele fez o que a gente não conseguiria fazer. Jesus é o único que conseguiu unir caráter e performance perfeitamente, sem nunca falhar. E Ele não fez isso sem querer, Ele fez isso para entregar a nós, na obra da cruz dele, a redenção. Sabe o caráter que a gente não consegue ter? Jesus teve. Sabe a performance que a gente não consegue chegar lá? Jesus teve. Jesus não chama para você ser aquilo que você não consegue. Jesus te chama para assumir as suas fragilidades, aquele que levou na cruz. Jesus te chama para assumir a sua incapacidade e olhar para aquele que foi capaz, e aquele que foi capaz não foi você, e nunca será você, e será somente Cristo. Ele é aquele que é o capaz, Ele é aquele que levou as nossas falhas, as nossas imperfeições para que a gente fosse salvo. Por isso, não tente salvar a si próprio. Olhe para a salvação que Cristo te concedeu. Porque o Evangelho, ele diz duas coisas ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, você não precisa esconder o seu pecado atrás de um personagem religioso, porque existe misericórdia em Cristo. E em segundo lugar, você não precisa continuar preso aos seus pecados e suas hipocrisias, porque Cristo transforma quem você é. Cristo diz que de maneira alguma lançaria fora aquele a quem o Pai enviasse. Por isso a gente não tem desculpa. Porque Cristo é aquele que nos torna capazes de vivermos aquilo que Ele fez. E eu quero terminar com algumas reflexões práticas para a gente, com 3 perguntas para a gente levar durante a nossa semana, para a gente responder e viver essa verdade com a qual Paulo falou durante esse texto. Porque talvez a pergunta dessa semana não é como me parecer um cristão melhor, mas sim que parte da minha vida precisa deixar de ser administrada pela aparência e começar a ser tratada pela verdade de Jesus. Por isso, em primeiro lugar, qual máscara você e eu precisamos abandonar hoje? As mães, as mulheres, talvez a máscara da capacidade de conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. E eu falo isso com muita compaixão, porque por trás da mãe multitarefas que aguenta a casa sozinho e faz tudo, junto com a sobrecarga que vai chegar na sua vida uma hora, chega uma desconfiança de um Deus que cuida das coisas. Talvez por trás das orações das mães que tanto se preocupam com os filhos e com as filhas, está escondida uma sensação de ter controle sobre todos e tudo. Talvez por trás do pai que tanto trabalha para dar a melhor condição para os filhos, está o pai que não confia em Deus e confia no próprio trabalho e vive distante dos filhos. Qual máscara você tem que largar hoje e admitir a dependência e a fragilidade diante de Jesus? Pode ser o conhecimento, pode ser o coração bondoso, pode ser a caridade que a gente faz às pessoas, que esconde tanta coisa por trás do nosso coração. Por isso que a gente reflita, que máscara está na hora da gente cair e mostrar para Deus quem a gente é, e mostrar às pessoas, sem medo, quem nós somos. A segunda pergunta, qual verdade a gente precisa assumir? Será que não está na hora da gente assumir de fato esse evangelho que a gente recebeu? Será que não está na hora da gente acreditar de fato nesse Jesus que existe, que um dia vai voltar e transformar a maneira que a gente vive de acordo com essa verdade? O mundo tenta oferecer para você e para mim diversas verdades, inclusive nem existe hoje em dia mais verdade absoluta, né? Tudo é relativo, mas existe uma verdade absoluta que é Jesus Cristo.
Mas talvez você tenha pautado a sua vida na verdade que o mundo construiu. E uma das verdades que o mundo construiu pode ser, para você ser alguém na vida, você precisa atingir esse determinado cargo na empresa. Para você ser de fato quem você quer, você precisa fazer essa faculdade, atingir esse nível de conhecimento, essa pós-graduação, esse mestrado, esse doutorado, esse carro, essa casa, nesse bairro. E a gente vive tentando suprir verdades que criamos para nós mesmos. E a gente adoece. Porque às vezes a gente está colocando uma verdade sobre nós que Cristo nunca falou. Por isso, antes de estabelecer a sua verdade, o seu objetivo e a próxima meta do seu ano, tenta pensar qual é a verdade que Cristo quer que você assuma. Porque Cristo não veio transformar a sua faixa de renda. Cristo veio transformar o seu coração. E é essa verdade que Ele quer que a gente assuma, mesmo que a gente ganhe pouco para o resto da vida. E a última pergunta é: quem eu preciso tratar com o cuidado de Cristo? Porque o caráter que precede a performance vai formar o grupo e a comunidade de um jeito diferente. É hipócrita eu exigir de vocês que abandonem as máscaras e exponham a fragilidade de vocês a mim, se eu for fofocar e contar tudo que vocês disseram a mim aos outros. É hipócrita eu exigir segurança e confiança de vocês se eu não fizer o mesmo em troca. É hipócrita eu falar que esse é um ambiente onde a gente pode confiar se eu usar os grupos de oração para fofocar da vida dos outros. Por isso que a gente possa refletir a maneira com que a gente trata uns aos outros, não de acordo com o que a gente acha, mas de acordo com o que Cristo fez a nós. Porque existe um Salvador que nos recebeu pela graça e que nos forma pela verdade para que a gente seja transformado e parecido com Ele. Por isso eu vou pedir para você ficar de pé em nome do Senhor Jesus e refletir nessas 3 perguntas, refletir em que pessoa, talvez é um amigo, um colega, um irmão da igreja, um irmão fora da igreja, que a gente precisa tratar com o cuidado de Cristo, com o que Ele deu a nós. Por isso que a gente possa orar para Deus nos livrar dessa necessidade que a gente tem de parecer aquilo que a gente não é. Mas que a gente tenha coragem de confessar os nossos pecados e humildade para aprender diante dessa verdade de Cristo e ser formado parecido com Ele, como os discípulos de Jesus que vão ser enviados à missão dele no mundo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa reflexão que o Senhor nos proporcionou nessa tarde de sábado. E a nossa oração é para que o Senhor continue vivendo e transbordando essa graça no nosso coração. Uma graça que não apenas nos conscientiza do pecado e dos erros, mas uma graça que transforma a gente, uma graça que capacita a gente, que faz com que o nosso coração seja refeito, que faz a gente se converter de verdade, abandonar os maus caminhos e viver na verdade de Deus. Por isso eu oro, Pai, que o Senhor providencie os meios com que a gente vai viver essa graça. Mesmo que seja um trauma, mesmo que seja uma perda, um luto, uma alegria, uma tristeza. Mas não afaste de nós o cálice que a gente precisa tomar para acordar para essa verdade. Que o Senhor, Pai, possa trazer a nós aquilo que o Senhor deseja para que Cristo seja formado na sua igreja. Não deixe a gente se desviar dessa verdade. Não permita que a gente se desvie dos seus caminhos. Não permita que a gente viva pela performance antes de ter o caráter transformado pelo Senhor. Mas que nós, enquanto igreja, vivemos, Pai, pela coluna, pela verdade que é Cristo. E que quem Cristo é e que como Cristo faz, seja aquilo que define como a gente funciona. Que a sua glória permaneça nos nossos corações até a sua volta, nos capacitando e nos ensinando. É o que a gente pede em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus.